Bom, esse é o seminário número 6 sobre o tipo de ação, onde a gente vai tratar, num primeiro momento, um pouco ainda da questão da equivocidade dos enunciados psicológicos em primeira pessoa. O senhor Vives dedica um pouquinho de tempo a isso, mas é que serve de uma introdução para denunciar a incapacidade da dogmática enquanto ciência coordenar-se com a praxis. Porque vocês vão ver que daí a apresentação da parte do tipo de ação propriamente, ela está muito mais focada em mostrar uma aproximação com a praxis, aliás, partindo da própria praxis, para ver a proposição que ele apresenta. Então, com a palavra, o Paulo Helene. Bom, professor, a gente resolveu fazer a distribuição, então, do tempo. Eu combinei previamente com o Guilherme que ele vai primeiro fazer uma abordagem panorâmica e levantar algumas questões, as primeiras impressões dele, e na sequência eu vou complementar. Então, vou abrir com o Guilherme. Então, é com você, Guilherme. Valeu, obrigado, Paulinho, obrigado, professor, boa tarde, colegas, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho a respeito do tipo de ação, né, sobre o aspecto inicial, o pressuposto inicial do esquema da concepção significativa do delito do professor Vives Anton, né? Eu gosto sempre de começar pontuando, talvez pelo final desse capítulo, que é quando o professor Vives vai estabelecer o que ele quer trabalhar de fato com esse tipo de ação, né? Qual que é o problema desse capítulo? É estabelecer justamente o conteúdo do tipo de ação, é estabelecer justamente qual é a função desempenhada pelo tipo de ação, e para fazer isso ele vai passar por vários aspectos que foram sendo incrementados dentro da ideia de tipicidade penal, né? O que o professor Vives pretende demonstrar com este capítulo, que ele pretende chamar a atenção, é que o tipo de ação ele tem uma função importante dentro do esquema de teoria do delito, que é justamente uma função de definição, né? Porque é o tipo de ação que define a classe de ação que nós tratamos. É o tipo de ação que nos traz a regra que nos permite afirmar que uma ação ou que algo aparentemente que aparentemente é uma ação, de fato é uma ação, né? É justamente a ideia de uma relevância, de que aquela conduta é relevante para o direito penal, né? E justamente a partir disso, o professor Vives vai examinar os diferentes conceitos, os diferentes conteúdos que se pretendeu dar ao tipo de ação. Uma primeira abordagem do professor Vives, como bem disse o professor Paulo, é justamente uma retomada ao que ele disse no capítulo anterior, quando ele tratou da intencionalidade, né? Ele começa abordando justamente esse aspecto dos elementos subjetivos, dos enunciados subjetivos, para denunciar que esses enunciados subjetivos, quando entendidos enquanto elementos psicológicos, eles apresentam uma certa equivocidade, né? É justamente até o título do subtópico, né? Então não é possível para o professor Vives, e nisso a gente já bateu bastante nas aulas anteriores, abordar os enunciados psicológicos como algo equivalente a processos físicos, né? Algo que possa ser submetido a um método de objeto-designação. Então, o Vives já rechaça isso de pronto quando ele diz que nós só podemos compreender os elementos subjetivos a partir da ação, a partir do segmento de regras, a partir de práticas sociais, né? E nesse ponto, o professor Vives chama a atenção de um trabalho interessante do professor Dias Ripoles, que eu tinha aqui, mas eu perdi esse livro, não sei onde está, em que o professor Dias vai trabalhar justamente com os elementos subjetivos do injusto a partir de uma visão psicológica individual. E nesse aspecto me chamou a atenção que o autor ele acredita justamente que um dia a psicologia experimental, a neurofisiologia, vai poder servir de algo para dentro do sistema de imputação, né? Vai poder Veja que não é servir de diferente algo. daquilo que pregava o Cirle, né? Exato, exatamente.
Então, ele vai trazer isso justamente para dentro do tipo. Vale lembrar que o tipo desempenha uma função de definição. Logo, essa psicologia experimental, essa neurofisiologia, serviria justamente para essa questão da definição da ação de que se trata. O Vives discorda veementemente quando ele diz que não existe nenhum caminho que a neurofisiologia possa nos entregar para conduzir a entender o que é a consciência, né? O que é justamente esse significado da conduta não está também na consciência e não pode ser entregue justamente pela neurofisiologia, né? E depois disso, muito rapidamente, eu vou passar por outras 3 posições que também pretenderam preencher o conteúdo do tipo, pretenderam cumprir com essa função de definição que é própria do tipo de ação, né? Uma primeira se baseou na ideia de ação mesma, né? O conteúdo do tipo é definido pela própria ação enquanto um conceito universal. Aqui a doutrina se baseou em todo tipo de teoria de base, né? A física natural, a psicologia experimental, até uma filosofia teórica, a ontologia, né? E todas elas levaram a um beco sem saída. E a partir disso, o professor Vives chama a atenção para a obra do professor Rodrigues Morúdio, que ele vai trabalhar justamente o fato de que a prática jurídica sempre se deu muito bem sem esse conceito universal de ação. Desse modo, essa ideia de ação, ela não serve para definirmos justamente esse aspecto de definição do próprio tipo de ação, né? Não existe nada universal que ligue isso. Uma segunda tentativa que o professor Vives vai trabalhar é formada a partir do light build do Belling, né? O que é o light build? O light build seria, segundo o Ernest von Belling, uma figura puramente conceitual, um conceito que transita entre o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo do delito. Então, esse light build, que não integraria o tipo, ele auxiliaria na compreensão do conceito do próprio tipo, na definição do próprio comportamento. E a crítica do Vives é também bem ferrenha. Ele diz que esse é um conceito estático e que também, por ser um conceito estático, não serve para a gente definir o sentido da ação. E daí também o professor Vives vai trabalhar, vai chamar a atenção a ideia do tipo de injusto do neocantismo. O tipo de injusto, também de forma muito rápida, ele trouxe para dentro do tipo penal a antijuridicidade material, de modo que essa função de definição do tipo de injusto estaria na lesividade, estaria representada na lesão ao bem jurídico. Então, seria a lesão que nos permitiria compreender a própria ação, né? Então, o bem jurídico definiria até as regras que determinam a ação, o que é absolutamente equivocado. E basta olhar o nosso Código Penal, né? Com, por exemplo, os tipos penais licitatórios, que muitos deles protegem um mesmo bem jurídico. E esse mesmo bem jurídico não serve para a gente diferenciar um tipo penal de fraude de contratação ilegal ou de contratação fraudulenta com outros tipos penais previstos no Código Penal agora que tutelam os crimes, os bens jurídicos licitatórios. Na sequência também o professor Vives ele traz a ideia de dever, eu não vou me estender muito nisso, mas quando ele trabalha essa questão do dever dentro do tipo penal, isso me remeteu diretamente para a ideia de tipicidade conglobante do professor Zaffaroni, né? Que isso é uma ideia própria até do finalismo e tal, que o professor Zaffaroni incorpora essa ideia de dever dentro do tipo também. E disso o professor constata que existe um inchaço no tipo, né? E esse inchaço faz com que essa função de definição da ação ela se dilua. A gente perca essa função de definição da ação. E é por isso que o professor Vives ele vai justamente no ponto que nos interessa, né? A função do tipo penal é justamente determinar a relevância penal da conduta a partir de vários elementos. Então, aqui eu fiz um panorama muito rápido, e eu acho que eu já extrapolei um pouquinho do meu tempo que eu tinha previsto, mas algumas questões me chamaram a atenção e eu fiquei pensando nessas questões, né? O primeiro é o papel dos critérios de imputação objetiva dentro do sistema do Vives.
porque talvez esses critérios contribuam para esse inchaço que a gente tem visto dentro do tipo penal, né? Basta ver que o sistema do Jacobs é todo baseado numa ideia de imputação objetiva, talvez, né? E talvez ele contribua aí para um inchaço que o professor Vives reconheceu, né? Também um outro aspecto que me chamou a atenção é uma crítica que eu li no livro do professor Luciano Anderson de Souza, nesse livro aqui, a concepção de tipo de ação do professor Vives. E eu vou tomar a liberdade muito rápida de ler um trechinho só para contextualizar essa crítica e por que que ela me chamou a atenção, né? O professor Luciano Anderson ele vai criticar justamente a ideia do professor Vives rechaçar a ontologia do Weltzel, mas em algum momento, diz o professor Luciano Anderson, o professor Vives tem que retomar a ontologia do Weltzel, e eu achei que ele não compreendeu bem. Veja lá o que ele diz. Também quanto ao muitas vezes relegado, mas importante tema da ausência de ação e omissão, a teoria parece situar-se entre o socorro à ontologia ou a mera tautologia. Isso porque se afirma que não há um tipo de ação quando ausente uma conduta com expressão de sentido, sendo que isso ocorreria quando comprometida a consciência e vontade humana. Tal construção, não obstante, aproxima-se da ontologia finalista que procura negar, denotando-se um paradoxo de uma teoria que precisa ainda de maior refinamento. A mim pareceu que o professor Luciano Anderson confundiu a ideia de ação com a aparência de ação, e eu queria ouvir o professor um pouquinho mais sobre isso. Sei que estourei o meu tempo já pedindo desculpas para o Paulinho, mas esse panorama geral e essas primeiras provocações são essas. Obrigado, gente. Muito bem, obrigado, Guilherme. Professor, a título de complementação, então, eu gostaria de pontuar algumas coisas. O Guilherme já tocou nisso, né, mas você é um pouquinho mais enfático, que o professor Vives ali, ele crava efetivamente a ideia de que faliu o esquema objeto-designação. Então, isso fica bem tranquilo agora, né? Ainda mais porque a gente está vindo de um capítulo de intencionalidade, dentro da abordagem agora introdutória do tipo de ação. Então, ele vai retratar ali que processos mentais eles não são equiparáveis a estados de processos físicos, que é um erro categorial a gente fazer esse tipo de associação. Claro que isso já foi dito nas outras aulas, ele não menospreza, ele não descarta a existência de processos mentais internos em primeira pessoa, esses que a gente tem a nossa própria percepção, mas que isso é irrelevante para o direito, né? É nesse ponto aí que o professor Vives, ele toca. Um outro ponto ali, a título de exemplo, que eu achei interessante, né, envolvendo ainda esse tópico que eu levantei, é a questão do sentimento, né? A gente não consegue acessar o sentimento. Ele dá um exemplo de dor. Então, a dor, para mim, a forma como eu posso manifestar ela, você pode compreender em terceira pessoa, mas você nunca pode percebê-la em primeira, aquilo que eu senti, né? A gente falou do exemplo de futebol, né? Numa partida de futebol é muito comum os jogadores forçarem, né? Ali as faltas, se manifestarem ali, né? De maneira, assim, teatral até, né? Dando a sensação de que, pô, aquela dor que ele está sofrendo ali é uma dor que ele vai morrer, né? Então, é algo, assim, bem interessante de ser pontuado. Outro aspecto aqui que, em complementação, a gente consegue extrair ali do texto, né? É a questão desse descompasso entre doutrina, a forma da evolução das gramáticas jurídico-penais e a prática. É muito comum a gente ver acidentes de trânsito com resultado morte, onde se tem a discussão de dolo eventual e culpa consciente. E, na minha percepção, parece que os tribunais até caminham bem na hora que eles fazem a análise do dolo por meio de circunstâncias objetivas, elementos externos. Porque o Supremo, por exemplo, o STJ, tem vários precedentes falando que, o fato do agente estar embriagado em um acidente de trânsito com resultado morte, por si só, não é premissa bastante para você cravar que isso seja dolo eventual. Além da embriaguez ao volante, eu preciso de um outro dado externo,
como, por exemplo, uma direção perigosa, uma direção em alta velocidade, fazendo zigue-zague na via, dirigindo na contramão da via. Então, isso já me parece, assim, sem eles tocarem na concepção significativa de ação, mas me parece ser a análise já significativa, né? Porque a partir das circunstâncias eu extraio que aquilo significa um dolo eventual. Um outro ponto também aqui, que seria um terceiro ponto de exame, o Guilherme tocou na questão do Belling, né? Eu acho que faltou para o Belling ali, ele caminhou bem, mas faltou a parte de filosofia da linguagem, né? Para ele avançar de maneira melhor. E o último aspecto, professor, o Vives termina falando sobre fato omissivo, e o exemplo que eu trago ali na notícia, né, é justamente a análise de um caso concreto, como é que nós fazemos a valoração a partir daquelas circunstâncias. Você quer que eu coloque aqui o caso? Isso, eu vou pedir para o professor exibir o vídeo, eu só vou fazer uma introduçãozinha a ele. O caso aconteceu aqui em Cascavel, ele foi até noticiado no Fantástico. Vocês vão ver uma mulher que entra em luta corporal com segurança de uma casa noturna. Ela estava sem a parte de cima da roupa, não dá para ver esse detalhe, mas ela estava seminua e eles discutem, entram em luta corporal. Ela, num dado momento, pelas imagens, cai no chão e aí, posteriormente, vem um veículo e acaba atropelando, tá bem? Vai ter um elemento que eu vou falar para vocês, só que depois do vídeo, que daí fica bem interessante essa questão de provas de como muda a configuração da cena. Vamos lá. Ela tem aqui um... Vou dar uma publi. Bom, esse caso, assim, num primeiro momento, né, o que foi colhido pela polícia foi, ela tentou entrar na balada sem a parte de cima, seguranças vedaram, ela estava apresentando ali, né, características de embriaguez, e aí eles se desentenderam, teve a luta corporal que a gente assistiu, ela caiu no meio da rua, após a luta, veio o carro e acabou colhendo ela. Surgiu depois com a investigação um detalhe muito importante aqui nesse caso. Descobriu-se que, por meio da imagem, se a gente assistir em câmera lenta, né, aqui, como o vídeo está em baixa resolução, não dá para ver tão bem esse detalhe, mas ali no segundo 52, até 1 minuto e pouquinho, o segurança ele faz uso de um spray
Então ele faz algum um movimento assim, ó, como se espirrasse uma coisa e colocasse dentro do bolso. Posteriormente, ali, quando ela já está caída no chão, ele de novo vai até o corpo dela e novamente ele faz um sinal, um gesto, como se fosse utilizando um spray no rosto. E isso, se de fato demonstrado, ele inviabilizaria ela sair daquela posição que ela estava na rua, né? Então seria ali um outro um dado ali extremamente importante para a gente analisar as circunstâncias desse caso e como que a gente iria catalogar a responsabilidade penal. Esse é um ponto que dá até para a gente discutir, como o Guilherme provocou a questão da imputação objetiva, como é que fica o motorista, será que dá para enquadrar a responsabilidade penal ou não nesse caso? E os seguranças. Eles são seguranças da balada e eles são agentes penitenciários estaduais. Então, tem esse detalhe também. Então, eles estavam ali fazendo um bico de segurança na casa noturna. Eram 2 agentes. Então, esse é o caso que eu trago aqui para a gente examinar posteriormente. Professor Tamudo. Tá bem, muito bem. Vamos lá, então. Quem mais? Jaqueline, Camila, Júlia, Luiz. Não, a Júlia nem falar muito pode, porque uma Oi, pessoa professor. tem Boa inciso. tarde. Pois não, Boa tarde. Camila? Tudo bem? Primeiro, eu gostaria também de parabenizar o Guilherme e o Paulo, né, pela exposição e pelas reflexões. Esse caso que o Paulo apresentou, né, no vídeo, é um caso bastante ilustrativo, né, a respeito de algumas inquietações mesmo nossas, né, a partir do momento em que a gente está nesse processo de desconstrução com a leitura do professor Vives. E eu também, assim, vendo novamente o vídeo, né, a gente se pergunta como seria a imputação, né, como se iria ser estruturado, na verdade, o sistema de imputação para cada um dessas personagens, né? E é interessante, professor, que o professor Vives, ele se torna aqui, pelo menos nesse fica muito mais evidente para mim o quanto ele é didático nas explicações dele, nas exposições dele. Eu acho que esse exemplo mesmo da dor, do escaravelho, né, que ele coloca, que ele apresenta, são muito elucidativos. E é isso mesmo, assim, a prática no dia a dia, o dia a dia forense, né, conseguiu ali é, driblar, né, essas deficiências mesmo no finalismo e trazer pro dia a dia nosso, né, soluções que literalmente fora da caixinha, né, que é fora da caixinha da dogmática tradicional, né, então as soluções vêm, não é por isso que os casos não vão ficar sem resolução, porque a jurisprudência é bastante rica e bastante profícua nesse sentido de trazer elementos para que a gente possa dar esse sentido, dar essa leitura para alguns comportamentos. O que me chamou muita atenção, assim, professor, é sobre uma frase que o professor Vives coloca, que eu acho que ele consegue, mais claro que isso é impossível, na página 201 da segunda edição traduzida, que ele fala, né, o que determina a responsabilidade penal está fora da psicologia, né? Então, isso é certeiro, assim. Ele coloca, assim, é uma colocação bastante útil, um gancho, assim, muito útil, né, para nossa compreensão, dizendo, olha, não vamos atrás de coisas que não são, né, não dá, não é um problema, né? Se e como ele coloca aqui, né? Se e como acessar a psique da pessoa, isso daí não é um problema, né? Vamos adiante em relação a isso, né? Então, é, queria colocar isso. Ele vai trabalhar também a diferença entre ação típica, né? O tipo de ação, que para mim foi bem interessante isso. E eu também gostaria de escutar mais os colegas, o professor, a respeito dessa diferenciação que ele coloca e casos práticos que poderiam ilustrar melhor.
mas é isso, professor. Tá bem? É, Jaqueline, Luiz, Professor, ah, é, Luiz. uma, uma questão pontual aqui Uhum. que me fez pensar nessa leitura, e também com o que os colegas falaram há pouco, muito bem, quando nós falamos que há uma coincidência das soluções dos nossos níveis com a prática, isso me faz pensar se isso é um projeto, né? A gente está tentando realmente fazer com que coincida as coisas, ou se isso é uma coincidência. Tenho para mim que talvez a resposta do professor seja que isso não faz diferença, mas vou explicar por que para mim faz um pouco de diferença. Porque essa orientação à prática, o professor Hassimer, por exemplo, ele faz, tenta imprimir nos textos dele um sentido de uma orientação às consequências, mas as consequências do sistema de justiça criminal. Então, nós vamos pensar a dogmática penal, já pensando que lá na frente isso significará no aprisionamento de pessoas, esse tipo de coisa, e todos os vícios, né, do sistema de justiça criminal, né? Então, isso vai mais ou menos modular a dureza com que eu trabalho a minha dogmática. Embora isso não transpareça no texto do professor Vives, será que é isso que também ele está buscando na hora de definir a diferença entre fato e ação, na hora de mostrar que não se pode fazer uma leitura, né, tal qual o Belling, né, na criação do tipo, e que eu tenho que ter uma análise do sentido, né, das ações, porque será que essa adesão à prática, vamos dizer assim, ela é, ela ela ela, ela não está um pouco solta? A gente não precisaria falar mais de política criminal? Quer dizer, eu precisaria dizer assim, olha, tá, o sentido da ação é esse, social e tudo mais, o tipo, mas para fechar isso, eu não precisaria dizer, olha, na verdade isso aqui eu estou interpretando dessa forma porque existe uma política criminal voltada para a prevenção desse tipo de fato e não de outro. Então, se estou falando dele de trânsito, eu tenho claramente uma orientação, né? Acho que o Paulo Henrique foi muito feliz ao dizer que os tribunais têm se debruçado sobre esse tema com critérios que são desses tipos de delito e não de outros. Não se trata da criação de critérios de dolo eventual pura e simplesmente, mas para essas situações de trânsito, né? Eu não sei se eu concordo muito bem com as soluções do Supremo Tribunal Federal nesse ponto, mas o fato é que ele tá colocando critérios específicos. Então, vale dizer, ele está fazendo política criminal. Então, não falta para nós aqui na leitura do professor Vives esse fechamento, quer dizer, para mim soa às vezes que a gente está deixando a coisa um pouco imponderada, assim, né? A gente está falando de uma, de uma interpretação, mas a gente não está dizendo qual interpretação, a gente não está dizendo do que o problema a gente está querendo resolver. E eu acho que a forma como nós lemos o significado das ações depende da predisposição do que eu estou fazendo ali. Se eu estou ali para fazer prevenção, para fazer direito penal, como uma política criminal, seja ela assumida ou não assumida, eu estou ali com algum propósito. Esse propósito não interfere, professor? Tá bem? Professor, É, Jaqueline? boa tarde. Eu quero começar parabenizando o professor e os colegas pela ótima apresentação e fazer um breve comentário aqui, que eu acho que talvez possa ser colocado para a gente debater. Eu acho que fica claro que para ele que ele rechaça
o Vives, né, que ele rechaça essa abordagem psicológica, no sentido que a pergunta que deve ser feita, ela não mais se mostra adequada, questionar como superar, né, essa acessibilidade aos estados mentais. Talvez a questão aqui seja que de fato não há um acesso a ele e que a gente tenha que conviver com essa afirmação, né? E aí ele coloca essa tentativa de assimilá-los enquanto objetos físicos como um erro categorial. Professor, mas me chama a atenção aqui é justamente essa questão da pretensão de cientificidade que parece ter conduzido a dogmática penal a um caminho equivocado, né? Tentando aí muitas das vezes associá-la a um padrão das ciências naturais ou propriamente da psicologia. E queria ouvir um pouco mais, se possível, professor, dessa tentativa de pretensão de cientificidade. Tá bem. É isso, obrigada. Vamos lá. Já foi dito, tentar ir enfrentando um pouco as questões que vocês trouxeram. Começo, então, pelo começo, pelo comentário do Guilherme. Me parece, de fato, que o professor Vives quer mostrar um pouco onde ele quer chegar com a ideia de tipo de ação. Acho que isso não ofereceu nenhuma dificuldade no sentido de... tanto que não foi objeto de questão de ninguém, né? Que a ideia de um tipo de ação é a ideia de descobrir se, no contexto em que se apresenta algo que ocorreu, aquilo pode ser identificado como um tipo de ação relevante para o direito penal. O tipo de ação é uma pretensão de relevância, né? De relevância penal. Então, acho que isso deve ter ficado tão claramente assentado que não foi objeto de ninguém. Então, a afirmação do Guilherme é absolutamente correta, né? Começa por aí. Esse é o propósito, né? Verificar qual ação é relevante para o direito penal, se há uma ação relevante para o direito penal no contexto em que se analisa, né? O exemplo que o Paulo deu me parece bem óbvio que existe, né? Uma ação relevante ou uma omissão relevante, uma conduta, enfim, relevante para o direito penal naquele contexto, ou várias, né? Porque me parece ali que vai bastante além de uma só, né? Não obstante tenha um ator principal, que é um vigilante ali, também existe uma série de outras atitudes, exceto, talvez, daquela pessoa que tenta se interpor frente ao carro, mas ainda assim, na minha concepção, parece que ela antes disso já está por ali e não vai prestar nenhum socorro. Quando ela vê o carro, é que ela se apavora, que podia ser pior, mas não passasse carro nenhum por ali, ela deixaria a moça ali estirada, tal como estava, né? Ao menos é o que transmite as imagens num primeiro momento, embora não se possa muito definir muito claramente quem é quem. Tem alguns cortes na imagem, não dá para a gente definir exatamente o comportamento dos sujeitos ali. Bom, acho que aqui também o comentário do Guilherme acerca que os enunciados psicológicos não podem ser tratados como físicos, né? A questão do erro categorial, eu acho que ela ficou também bem clara a ponto de a Camila levantar a questão de que o que determina a responsabilidade penal está fora da psicologia. Acho que isso aí eu acho que é a coisa mais certa do mundo. Agora vocês vão dizer, mas e é importante frisar isso dessa maneira? Eu acho que sim. E me explico. Tenho visto em alguns lugares, até dentro do nosso programa mesmo, as pessoas preocupadas em estudarem um pré-condicionamento, as modernas tendências da psicologia tipo Lacan, com base na ideia de algo que a gente já viu, né? Aquela ideia de língua-mentes, né? Dos condicionamentos prévios à linguagem, que é, de certa forma, uma ontologia no plano psicológico, com todo respeito, né, aos colegas ou a quem professa esse tipo de compreensão, para o sistema de imputação, isto oferece zero. E eu acho que a frase do professor Vives, no sentido de que a psicologia nada oferece para o sistema de imputação, é demolidora, é a pura verdade. A psicologia nada oferece para o sistema de imputação. Outra coisa é que ela sirva como um arcabouço meta-teórico para você discutir silogismo regressivo do juiz no processo, enfim, questões de processo,
né? Questões práticas de processo, talvez. Mas seguramente de imputação não. Podemos discutir que isso interfira em questões de prova, etc. Mas não de imputação. Ou não deve ser de imputação. Não deve ser um arcabouço adequado para imputação. Eu acho que é discutível que tenha algo a oferecer no processo, mas é indiscutível que para nós não serve para absolutamente nada. Né? Por conta exatamente desse gap, que é um erro categorial muito claro, nós não podemos tomar os eventos psicológicos como físicos, né? Como aquilo que a gente observa fisicamente em terceira pessoa. Né? Eu acho que a parte do texto que é mais clara sobre isso é quando ele faz aquela observação sobre o querer. Quando eu vou explicar para alguma pessoa o que eu quero, né? Eu digo, olha, eu quero assistir a semifinal da Libertadores lá no Beira-Rio. Isso é algo que eu quero, mas eu não digo assim, eu conheço, eu percebo, eu me dou conta de que eu quero assistir o jogo da semifinal da... Veja, eu não me auto-observo. A experiência em primeira pessoa que ocorre, e o Vives diz com todas as letras que ocorre, ela não é acessível ao direito. E aí vem uma primeira pista para deslindar aquela preocupação do Luiz. Poxa, do ponto de vista político-criminal, tem aí algum ganho? Como é que é a coisa? O que isso nos oferece? Será que essa construção vai nos oferecendo alguma coisa desde de um ponto de vista político-criminal? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Né? O primeiro ponto é a gente abandona a primeira pessoa e toma a ideia da terceira pessoa. E isso, a terceira pessoa, supõe intersubjetividade. Supõe, então, que o reconhecimento de uma responsabilidade penal não é um juiz dizendo algo ôntico que esteve lá. Né? Não se trata disso. Se trata do juiz valorando algo intersubjetivamente, valorando o holismo que a prova provocou na sua psique e dando suas razões de decidir, ou melhor, pondo à prova do debate recursal suas razões de decidir. Assim como nós, acusação e defesa, aqui tem advogados, né, tal Luiz, tal o Guilherme, nós pomos à prova a nossa visão do assunto quando tratamos dele no processo. O que nós fazemos é elencar argumentos que procurem fazer sentido para o nosso interlocutor, que é o magistrado. É assim que a gente opera. Ora, a simples questão de descartar a ideia de primeira pessoa descarta junto uma pretensão de verdade. Tá? Descarta junto uma pretensão de verdade, porque eu não pretendo dizer o que é o elemento subjetivo. E eu não pretendo sequer equivaler ao elemento subjetivo, porque isso supõe a existência de um, ao qual eu quero me equiparar. Não, não é isso. Quando eu descarto a primeira pessoa, eu estou em terceira pessoa, a minha expressão passa a ser: eu tenho que convencer-te argumentativamente, ou seja, eu tenho que dar minhas razões. E isso obriga à fundamentação. Não é porque é assim, porque é um dolo. Eu reconheço prima facie que estou atribuindo dolo. E se eu estou atribuindo dolo e não é algo dado, mas algo que eu atribuo, eu tenho que dizer por quê. Eu tenho que dar minhas fundamentações. Essa obrigação à fundamentação decorre do descarte do cientificismo, do descarte do ontologicismo, do algo dado, que talvez o professor Luciano Anderson não tenha se dado conta. Né? Ou talvez não queira, ele próprio, em amor a uma verdade sua, dispor da ontologia. Né? Então distorce. A meu ver, ele não entendeu nada. Né? Todo respeito, Luciano é meu amigo, conheço bem, pessoalmente, inclusive, em mais de uma ocasião estivemos juntos em bancas, a banca dele de admissão na USP eu estive. Enfim, o professor Luciano é um professor competente, só não é versado em filosofia da linguagem, menos ainda na sua aplicação em direito penal.
o que não é nenhum problema, né? Você não é o único. Do mesmo jeito, eu também não conheço física nuclear e nem sou, enfim, um aficionado de outros autores. Por exemplo, vamos lá, se a sessão é confessionário, né? Eu tive que ler, por exemplo, para a minha tese doutoral, eu tive que ler o De Normen, né? Do, do, do Carl Bindi, e é uma tristeza, porque, primeiro, não tem tradução, segundo, são 4 volumes, e terceiro, é escrito no alemão da virada do século XIX para o século XX, vocês podem imaginar que coisa que é. Então, qual é a minha confissão? Eu não li todo aquele negócio, cara. Não li mesmo. Eu fui direto no volume que me interessava, no trecho que me interessava, e li aquele tópico, com sofrimento, com a ajuda do professor Munhoz Conde para entender algumas coisas, e enfim, e essa é a minha leitura total do De Normen. Claro, eu li depois comentaristas, né, da tese do Bindi, como Kaufmann e outros e tal, mas, cara, eu não sentei lá para ler aquilo. Então, se o cara quiser discutir comigo o que disse ou não disse, né, no De Normen e o Bindi, não vou ser eu que vou discutir, né, as razões que essa pessoa tenha. E está tudo bem, né? Também não me arrisco a fazer comentários sobre o tema além daquilo que eu li, né? O que é algo que manda a prudência. Bom, mas acho que isso mais ou menos serve de resposta para aquilo que você leu aí, Guilherme. Eu considero que o Luciano não foi feliz na crítica, exatamente porque não me parece que haja recurso nenhum em ontologia. Ao contrário, ao descartar o aspecto psicológico, nós estamos descartando a verdade como objeto. E se a verdade não é objeto do sistema de imputação, vai com ela toda a ontologia, vai com ela toda a ciência. E a perspectiva de verdade junto. Tudo embora. E ao descartar tudo isso, eu acho, bem sinceramente, a gente constrói alguma coisa muito importante. Eu estou desenvolvendo, já tenho publicado uma parte disso, que é um artigo que foi para uma revista da FDV, mas eu estou desenvolvendo um texto mais extenso que me ocupa um pouco de uma crítica à verdade. O texto é denominado A Verdade sobre a Verdade no Sistema Penal, né? Assim, uma brincadeira, né? Um paradoxo, para dizer para vocês, basicamente, e isso eu posso dar aqui já por sentado, um avant-première, né? Em 2 segundos, que é o seguinte: acho que a melhor teoria de um sistema de imputação é aquela que se propõe a almejar um resultado mais justo possível. E imagino que isso está fora de discussão ou fora da discordância dos senhores. Não acredito que algum dos senhores acredite que o melhor sistema vai ser o que não tem de ser o mais justo possível. E eu acho que o melhor sistema é o que tem de ser mais justo possível. Mas eu considero também que justiça absoluta não existe. Eu não sei o que pensam os senhores. Tem gente, talvez por razões de religião ou de fé, acredite que há uma justiça soberana, ideal e etc. Eu penso na justiça assim um pouco como algo almejável, né, mas inacessível ao mesmo tempo, uma espécie de santo graal, né? Eu acho que a justiça é o que a gente busca no máximo teor possível, mas ela não tem um tom de finitude absoluta, não é um conceito absoluto. Eu acho que eu consigo, isso sim, debater se a minha proposta é mais justa que a tua ou se a tua é mais justa que a minha, ou seja, o propósito de justiça se estrutura sobre um diferencial, né? Um diferencial entre o que é ou não é justo, ou o que pode ser mais ou menos justo que outro, né? Então, acho que a categoria justiça não tem o absoluto, o totalmente injusto, nem o totalmente justo. O que ela tem é um referencial comparativo entre o mais ou menos justo. Pois bem, isso significa dizer o quê? Que uma pretensão de justiça se ancora numa estrutura que depende de um referencial. Se não há um justo absoluto, não há aquilo que deva ser buscado pelo sistema punitivo, o que há é uma solução que pode ser mais ou menos justa do que outra. E, nesse contexto, ela se auto-obriga a uma comparação, o que significa a inclusão de uma opinião diversa, obrigatoriamente. Sem o antagonista, eu não chego ao mais justo possível, certo? Isso significa que a justiça é um termo inclusivo.
intrinsecamente inclusivo, porque ela precisa do referencial, para realizar o processo de comparação. Pois bem, e a verdade? A verdade é o contrário, né? Ao contrário, porque se eu afirmo que algo é verdade, todo o resto é falso. Não tem uma verdade menor que a outra. Ah, isso é mais verdade que aquilo. Não. Ou a coisa é verdade ou não é. É binário. E, portanto, exclusivo e excludente. Quando se chega à verdade, chega a uma verdade. E o resto é falso. Então, minha pergunta, quando um sistema se ancora em proposições científicas ou em dados ontológicos como justificação do seu propósito final, é se esse sistema espera buscar a verdade como caminho para chegar à justiça. Se é esse o projeto, ele fracassa ab início. Por quê? Ora, porque de uma proposta, de um termo excludente, eu perco o referencial que eu preciso para ser justo. Se eu vou buscar na justiça, que é um termo inclusivo, obrigatoriamente, tendo um referencial de oposição, e esse é o escopo principal, o caminho para alcançar a justiça não passa pela verdade, porque a verdade te deixa diante de uma única alternativa e, portanto, não sobra o antagonista para você fazer a comparação e buscar o resultado mais justo possível. Entende? Então, a mim parece que, metadogmaticamente, as estruturações de base ontológica com pretensão científica, elas estão, por conta disso, só fadadas ao fracasso. Né? Ou, pelo menos, se não dá para chamar isso de fracasso de modo absoluto, parece certo que, na praxis, elas vão produzir resultados menos justos que aqueles produzidos fora desse âmbito. Se não por outra razão, pela razão da inclusão do outro. Então, esse é um argumento muito simples, mas que atende aí a questão da Camila e parece que vem ao encontro dos comentários do Guilherme e dessa ideia de descarte da primeira pessoa e daquilo que eu conheço ou não conheço como fonte de alguma coisa. E acho que serve também, Guilherme, com respeito, talvez se não é o suficiente, você me alerta, mas serve também para descartar que o professor Luciano Anderson tenha compreendido, de fato, a tese do professor Vives, porque nesse tópico me parece bastante claro o descarte à ontologia. Né? O que não quer dizer, e aí isso é importante, né? Não quer dizer que a ontologia não exista e que ela não faça parte do processo de comunicação. Acontece. A gente viu um vídeo, né, de um movimento, de um veículo, de movimentos de pessoas, o movimento modificativo do meio externo está ali acontecendo, eu estou vendo. Mas a pergunta é, aquilo ali é o que pauta o tipo de ação? E essa é a questão. A questão é, uma coisa é o evento, outra coisa é o sistema de imputação. O sistema de imputação que faz é uma recuperação paupérrima de um evento passado. E todos nós sabemos disso, é uma reconstrução. Não é a coisa. Então, só o fator tempo já deveria ser um alerta suficiente para os juristas se tocarem que eles não estão falando da coisa. Estão falando de uma reprodução pálida da coisa. Né? E que, portanto, carece de justificações. Enfim, eu acho que I rest my case a respeito disso, né? Não dá para ir mais além. A respeito das tentativas, daí o Guilherme faz uma narrativa, eu acho que isso também é uma narrativa descritiva do que o capítulo trata, as tentativas de dar solução ao problema do tipo de ação a partir da universalidade de um conceito de ação, mas mostra um paralelo imediato, e eu acho que essa é a parte interessante, né? E aí nós vamos entrar um pouco num comentário do Luiz, que é
a prática jurídica nunca precisou desse supraconceito dessa sociedade. Vocês nunca viram isso, né? Vocês nunca viram como fundamentação de uma sentença olha, isso é assim porque a ação é finalista, isso é assim porque a ação é causalista, isso é assim porque, né? Quando é que vocês viram, para a fundamentação de uma sentença, o juiz dizer isso, cara? Na praxis não acontece. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a definição de um conceito universal, eles estão preocupados em dar razões adequadas à imputação. E nesse ponto, parece que os práticos estão na frente dos teóricos, né? E daí vem a preocupação do Luiz, né? Essa adesão à prática, professor, veja se me corrija aí, Luiz, se eu estiver errado, né? No que eu anotei aqui muito rapidamente daquilo que você ia falando, né? Era bastante coisa. Essa adesão à prática não está um pouco solta, né? Eu acho que você usou essa expressão, não carece um pouco de uma política criminal? E a tua primeira pergunta é: essa conexão com a prática é um projeto ou é uma coincidência? O professor Vives quer uma aproximação com a praxis, ou o professor Vives, por conta dos postulados que toma, chega a essa aproximação da praxis e está só nos mostrando isso? E você diz, olha, eu acho que o professor vai responder que diferença faz isso, né? Eu acho que faz, Luiz. Eu acho que faz, e vou a mais. Eu acho que o professor Vives quer essa aproximação com a praxis. E vou te dar algumas razões para isso, extraídas não do texto, mas muito mais dos cafés que tive com ele durante o ano em que eu tive lá, os 6 meses em que eu estive em Valência como professor visitante. Que foi a primeira vez que eu estive lá como professor visitante, porque esse ano eu estive de novo, o professor Vives já não estava, né, entre nós, né? Mas na primeira vez que eu estive, nós tomamos vários cafés a respeito disso, e eu dizia, em algumas ocasiões, dizia para eles sobre o encaixe, que a coisa que mais me encantou foi exatamente esse encaixe com a praxis, que vinha da proposição dele, e se aquilo era de fato parte do projeto. E ele disse assim, olha, começou a me incomodar o sistema penal exatamente porque eu fui promotor, juiz, assessor do tribunal e cheguei a juiz do Tribunal Constitucional. E a mim parecia que o sistema de imputação fazia um esforço tremendo para me oferecer nada, né? Então, as justificações não estavam claras. E quando eu fui, isso aí ele conta, né? Quando eu fui fazer um curso em Frankfurt, né? Um curso com o Habermas, que ele frequentou 2 vezes esse curso, ele e o professor Manuel Jiménez Redondo, né? Um curso de debates filosóficos, ele disse, eu me deparei com o fundamento do Habermas, remetendo ao Wittgenstein, e deixei de lado o Habermas para ir a Wittgenstein, e aí então me pareceu que fazia sentido. Por quê? Ora, porque se você olhar o que aconteceu na filosofia a partir da segunda virada linguística proporcionada pelo Wittgenstein, o que acontece é justamente, não sou eu que digo, nem o professor Vives, é o próprio Wittgenstein, né? Que a filosofia da linguagem é uma filosofia da praxis. E daí diz o professor Vives, olha, eu não entendia por que as pessoas, os juristas, os penalistas, não se ocupavam desse modelo filosófico para dar o seu tom, porque esse modelo filosófico conduzirá à praxis, né? Ao contrário de outros que conduziriam à ciência, que conduziriam à descoberta da verdade, que conduziriam a outras formas, a outros objetivos, né? Então, parece que o approach do professor Vives em relação a essa base filosófica como estruturação do seu sistema é sim deliberado, é sim um projeto. E ele tem uma razão político-criminal também. Mais adiante nós vamos ver uma passagem do texto em que o professor Vives vai falar de teoria, que é uma coisa diferente de ciência, né? Teoria. E ele vai dizer assim, olha, a força de uma teoria se prova na prática. Não intrinsecamente na teoria. A teoria pode ser muito coerente, intrinsecamente, mas pro direito penal não é essa a questão.
A questão é que resultado prático isso produz. A força de uma teoria sobre outra, a prevalência de uma sobre outra, deve derivar do seu resultado prático otimizado frente à outra. Por quê? Porque é mais simples, porque produz resultado mais justo, porque produz oportunidades de dialéticas que outra não. Entende? Então, de fato, para a tua pergunta, a resposta para a tua pergunta sobre se essa conexão é um projeto ou não, é um projeto, sem dúvida. E é um projeto derivado de ele ter experiência prática. Porque, assim, às vezes, vamos combinar, todos vocês passaram por isso, né? Às vezes você está lendo algum autor que é muito interessante, né? Teoricamente, tecnicamente, e daqui a pouco ele te vem com um exemplo que você olha e diz, cara, isso não vai acontecer nunca, né? Sabe? O nadador experiente, o barqueiro que cruza o rio, cara, aquilo ali, francamente, né? Sabe? O sujeito que dá um tiro no outro e derruba um piano, cara, isso é uma coisa, né? É verdade que não há nada que a ficção possa fazer que a realidade não consiga fazer pior. O vídeo do Paulinho mostrou isso. Mas, às vezes, os exemplos são fantasiosos, né? Que é muito próprio, e esses vão provir exatamente daqueles autores que não têm uma conexão com o foro, né? Que não têm uma conexão com a praxis. Aqueles autores que têm conexão com a praxis, que são advogados, né? Juízes, magistrados, delegados, enfim, promotores, né? Esses, em geral, eles já estão conduzindo a discussão deles para situações que eles viram, ou que eles souberam, ou que, enfim, de alguma maneira depararam na lista forense. Porque, no fundo, o que nós queremos, juristas, é resolver esses casos práticos com o resultado mais justo possível. O que vai ser nos apresentar e convocar o sistema penal à atuação não é outra coisa que um caso prático, né? O que vai exigir que a gente seja coerente, adequado, justo, o mais justo possível, enfim, todas as demandas que se faz ao sistema de imputação se faz a partir de algum evento. Aconteceu alguma coisa aí que eu quero resolver, né? E resolver da melhor maneira possível. Então, parece que sim. E nessa medida, Luiz, talvez, e você fiz uma conexão com o Hasselmer, não sei se acerto no termo, mas me pareceu que nesse sentido, tanto quanto Hasselmer, o professor Vives é consequencialista, assim, né? Talvez você tenha razão quando diz o Hasselmer pergunta warum Strafrecht, né? Eu estou punindo, vai chegar lá numa punição para quê, né? Qual é essa função ele está muito mais preocupado, talvez, com a consequência jurídica como pena, e o professor Vives talvez esteja muito mais preocupado com a fundamentação que se dá para que essa pena se aplique, né? Se ela é mais justa que outra ou não, né? E se ela se ajusta mais a esse sentido de pretensão de justiça que o sistema deve almejar. Mas, de fato, existe uma unidade consequencialista, se pudesse dizer assim, né? dos dois sistemas. E aí eu vou deixar para mais adiante entrar no outro tema que você levantou, da questão dos critérios específicos, né, para o reconhecimento do sentido das coisas, porque isso merece um pouco mais de cuidado. Não tem conexão direta com o que nós estamos tratando agora. Tá? Vamos à frente. Depois o Guilherme entrou na descrição, acho que essa parte é descritiva, a gente não tem que se aprofundar tanto, porque acho que todo mundo aqui sabe perfeitamente como é que foi a evolução de teoria do delito, né, do Ernst Belling, enfim, né, as várias teorias do delitipos e tal, que começa com um Tatley, aquela história toda, né? Eu acho que é um pouco prático ficar remoendo isso, mas serve para uma coisa do comentário do Guilherme, que eu acho interessante, para quando ele faz o comentário sobre a crítica que o professor Vives faz ao Belling, né, a história do Leitbild, da figura, né, delitiva, e ele critica essa figura delitiva a partir de sua
estaticidade frente à mobilidade da ação. E a mobilidade da ação se dá no eixo espaço-tempo, né, senhores? É muito fácil de ver, se você pensar no sentido da ação com coisas que foram sendo modificadas, né? Vou dar um enunciado, né, para que vocês, um enunciado típico, né, para que vocês avaliem se isso não é móvel em sentido no eixo espaço-tempo. Praticar ato obsceno. Isso é a prova cabal de que isso não é um modelo. Não tem um modelo dado. Porque o que é num contexto não é no outro. E isso, se a gente pensa no espaço-tempo, então, é bastante óbvio que aquilo que está sendo objeto desse tipo de incriminação hoje não é a mesma coisa para o qual ele foi criado em 1940. Alguém tem dúvida sobre isso? Acho que não, né? Então, isso mostra a ideia de mobilidade a que o professor Vives se refere, mas eu quero ir mais longe um pouco nesse ponto, para ir ingressando em temas do livro, para vocês acompanharem algumas reflexões aqui. No tópico da crítica, esse que se vocês procurarem, vou dar os números, porque é melhor do que as páginas. No meu aqui, a segunda edição espanhola é a página 278. Mas daqui nós estamos falando do item 2, tipo de ação e figura reitora, né? A proposta do Belling é apresentada na letra A e depois entra a crítica na letra B, tá? Aí vocês vão ver que a letra B tem um extenso comentário, depois uma citação, que é uma citação do Belling, bem extensa, e daí nos parágrafos seguintes fala assim, o Lightfield como a peça está como a peça para o concerto, tal. E aí vejam o terceiro parágrafo depois da citação. Olha o que diz ali. Contemplemo-lo desde outro ângulo. Vou te matar pode ter um sentido de ameaça, mas a existência de uma ação ameaçadora não se acha prefigurada, ou seja, não tem um Lightfield de ameaça, pelo fato de pronunciar tais palavras, vou te matar, que podem expressar também preocupação, afeto, piada, etc. Né? Você está contando alguma coisa muito engraçada para o outro, já estão numa conversa engraçada, e um vira para o outro e diz, agora eu vou te matar. Não é? Ou, ainda, como diz ele, uma expressão de preocupação ou de afeto. Não, eu vou parar agora porque senão eu vou te matar. Quer dizer, o fato de que você diga vou te matar não quer dizer ameaça, necessariamente. Depende do contexto. O que prova a mobilidade dessa ação, que não só pode não ser delitiva, como pode constituir ainda outro delito. Pode ser uma forma de iludir a pessoa, uma forma de chamar a atenção da pessoa, por exemplo, para distraí-la, para que outro subtraia o seu bem. E nós vamos estar falando de um furto mediante fraude, né? E não de uma ameaça. Então, gente, é isso que se quer dizer quando se fala na mobilidade e se descarta daí essa tentativa de isolar o tipo em um modelo. É que não há sequer isso, né, para a ação. A gente vai estar investigando o tipo de ação, certo? Mas a gente não vai estar investigando um modelo dado que só pode se configurar de uma forma. Ora, quantos dos nossos delitos, acho que o Guilherme deu um exemplo maravilhoso ao buscar as questões dos contratos administrativos ou licitação, né? O ato em si que é criminoso, lá para o Código Penal, nos crimes contra a licitação, vai ser a assinatura de um contrato licitatório. Esse é o ato. Mas o contexto em que ele se aplica, as outras nuances, os outros elementos podem variar de uma forma tão infinita que é óbvio que o bem jurídico tampouco pode ser essa referência, né? Há uma tentativa, sabe? Tem um autor italiano chamado Giorgio Marinucci que escreveu um manual, né, onde ele pretende a estruturação de uma teoria do delito partindo do bem jurídico, né? Eu acho que é o intento mais
bem acabado, por dizer assim, do Marinucci. Mas veja, é interessante porque o Marinucci é o mesmo que escreve um livro que é fundamental para a compreensão da ação, chamado O Delito como Ação, a Crítica de um Dogma. Tá? Esse eu acho que é, assim, talvez aquilo que pode ter aberto caminho para ele pensar na criticação. Claro que ali ele vai até um certo ponto, ele não alcança um modelo significativo, que foi escrito antes do livro do Vives, enfim, a gente pode tratar disso, mas é um livro muito interessante. Daí você sabe de onde ele tirou a ideia de organizar a partir do bem jurídico. Mas parece claro também que o bem jurídico sofre da mesma inconsistência ou mobilidade que não permite ser âncora de nada, ou pelo menos não como critério geral, né? E é o mesmo critério geral, Guilherme, que daí eu entro um pouco num dos teus temas, que é os critérios de imputação objetiva, né? Eu gosto de dizer o seguinte, é um meio termo, até não é exatamente o que diz o Vives. Exatamente o que diz o Vives sobre imputação objetiva, vocês encontrarão no compêndio de direito penal, que nós fizemos tradução e adaptação ao direito penal brasileiro, eu e o Rodrigo Cabral. Adaptamos o livro do Gonçalves Cussac e Ortiz Berenguer, né? É um livro que já tem na Espanha, nós adaptamos ao direito brasileiro, só colocando as coisas, esse aí que o Guilherme está mostrando, só colocando as coisas nos seus devidos lugares desde um ponto de vista legislativo, mas mantivemos o pensamento dos autores originais. E ali eles vão descartar completamente, né, ancorados no professor Vives, a serventia dos critérios de imputação objetiva, dizendo que é parte, sim, Guilherme, do inchaço do tipo, e que deveria se ficar somente com a relação de causalidade, e ainda assim, é claro que todo mundo sabe da insuficiência da relação de causalidade, né? Ainda assim só como limite negativo, e que todo demais seria debatido no plano do sentido. Pessoalmente, o que eu acho? Eu acho que, e escrevi isso, acho que o livro de Teoria da Imputação Objetiva que você tem retrata isso, talvez seja o ponto em que a gente, numa retomada da edição, deva fazê-lo com mais extensão, né? A minha opinião é a seguinte, minha opinião é que não há propriamente uma teoria da imputação objetiva, né? Porque uma teoria é uma estrutura de conceitos que permite resolver tudo aquilo que é colocado sob sua égide. E não parece que tudo que seja colocado ali seja resolvido da mesma forma. Nem mesmo quanto aos critérios, olha bem, né? Porque, claro, você vai dizer assim, risco permitido. Vamos lá, risco permitido é um critério geral, certo? Então, o sujeito transita dentro do risco permitido. Cara, cada tipo penal vai ter um risco permitido diferente. Se o bem jurídico é disponível ou indisponível, já é suficiente para a gente saber que o nível de risco vai ser diferente. Do que eu estou falando quando falo de risco permitido? Só do risco permitido pela norma? Daí eu caio no Jacobs. É o risco permitido pela norma positiva. Bom, então isso é Jacobs. Mas não é isso que o Roxin quer dizer, né? Porque, inclusive, praxis, formas práticas de se conduzir, segundo ele, excluem a inclusão ou excluem a possibilidade de reconhecimento do risco não permitido. Por exemplo, sei lá, se você traz uma escada para que eu suba e troque a lâmpada aqui de casa e eu caio, você foi causa, né, de eu cair e quebrar a perna. Então, de repente, poderia te imputar. Mas daí diz, bom, não existe nenhuma regra jurídica que estabeleça como uma pessoa deve trazer para outra uma escada, de tal sorte que isso queda fora do âmbito regulado pelo direito e, portanto, não há criação de um risco não permitido. Ora, eu estou reconhecendo, então, que esse risco não permitido é pautado pela norma positiva. Não? Só que esse risco permitido pela norma positiva é permitido, por exemplo, no plano da lesão corporal e não da vida. Só para citar um exemplo, né? Se eu quero me autoexpor a perigo de lesão do bem jurídico vida, e você participa disso, você será responsabilizado pelo Código Penal brasileiro. Se eu quero me autoexpor ao bem jurídico saúde ou integridade física, e você me ajuda com isso, não é nada. Tá vendo?
Mudou o tipo penal, já mudou o nível de risco permitido. Por quê? Ora, porque um bem jurídico é disponível, outro não. E vamos lá, a vida é disponível ou indisponível no nosso ordenamento? Não é disponível no nosso ordenamento, ou não completamente, pelo menos, porque se pune o auxílio ao suicídio. Mas daí em outro ordenamento é. Então que critério absoluto que é esse, cara? Daí ele faz aqueles exemplos da autocolocação em perigo e heterocolocação em perigo consentida que no nosso ordenamento serve para nada. Não se enquadra nenhum. Então, a meu ver, não há uma teoria da imputação objetiva ou critérios gerais possíveis. Tanto não há critérios gerais possíveis que qual que é a saída? O Roxin não é um autor qualquer, um sujeito muito capacitado. E a que tipo de metodologia ele recorre quando ele vai apresentar a imputação objetiva? Grupos de casos, não é isso? Ele inverte o método, convertendo o método em indutivo. Vocês acham que isso é um acaso? Claro que não. É porque o critério geral é insuficiente mesmo. E não se consegue chegar a critério geral algum através da teoria da imputação objetiva. Porém, e aí vem a minha vírgula de afastamento dos demais autores que também se apoiam no trabalho do professor Vives, o professor Vives faz crítica veemente à teoria da imputação objetiva, eu também faço, enquanto teoria, mas eu entendo que a adição de filtros axiológicos à causalidade produz, algumas vezes, resultados melhores do que manter a causalidade somente. E eu acho que, se não servisse para outra coisa, se não servir para nada, teoria da imputação objetiva, esses critérios, quando aplicados, por exemplo, às situações de causas supervenientes, produzem resultados melhores, na minha opinião. Resultados mais próximos ou mais justos que os outros, por dizer de algum modo. Mais convincentes que os outros, por dizer de outro modo, e mais é, sustentáveis argumentativamente num processo dialético. Tá? Então, quando eu digo, olha, o sujeito vai responder só por tentativa e não por homicídio, quando a ambulância que levava a vítima do disparo sofreu um acidente com um camarada dentro, não é porque essa seja uma causa superveniente relativamente independente fora do desdobramento necessário. Não é isso. É porque no atestado de óbito do cara vai escrito morte por politraumatismo, e não foi isso que eu fiz. Eu disparei, cacete. Parece muito óbvio isso, né? Então, assim, vejam, esse resultado é melhor que o outro, desde um ponto de vista do enunciado explicativo do resultado. Nós chegamos no mesmo lugar, no mesmo resultado, mas parece que argumentativamente é mais convincente. Então, o que eu acho no plano da teoria da imputação objetiva para ficar com uma coisa que nós temos que trabalhar, nós dois aí, Guilherme, para que serve toda essa discussão sobre teoria da imputação objetiva? Para que ofereça o reconhecimento de uma necessidade, critérios axiológicos somados ao sistema de causalidade produzem melhores resultados quanto à imputação. Então, o que é a teoria da imputação objetiva? Não é uma teoria. São critérios axiológicos que, somados à causalidade, permitem imputações mais adequadas. Em todos os casos, não. Em todos os critérios, não. Em todos os grupos de casos, também não. E por isso que não dá para chamar esse negócio de teoria, porque tem mais furos do que acertos. Não obstante isso, em casos concretos, determinados critérios axiológicos hão de ser acrescentados para produzir melhores resultados. Tanto que eu uso isso no livro de parte geral, né? Não é um acaso, porque, enfim, tem lá, sim, sua utilidade e sua serventia dentro de uma ideia de produção do melhor resultado prático possível. Tá? Pois não, Luiz? Professor, vou falar agora só porque senão eu vou perder o fio da meada e acho que o que o professor falou agora foi muito interessante, porque no nosso último encontro, o Guilherme citou aquele texto do Luiz a respeito do dolo cognitivo, né? E me lembro que
realmente, né, eu dei mais importância para os aspectos normativos dessas teorias do que a evidência de que eles estão falando de alguma coisa ontológica, né? Acho que o Guilherme tá correto nesse diagnóstico, né, de que eles estão pautados em alguma uma investigação ontológica. Mas, quando nós adicionamos aspectos axiológicos para limitar a imputação do tipo objetivo, movimento que parece correto, que o professor falou agora. Quando nós fazemos o mesmo em relação ao dolo, será que não é a mesma, não é a mesma tentativa? E não por acaso são justamente os discípulos do Roxin que estão fazendo isso? O professor vê uma relação nisso? Vejo ao contrário. Vejo ao contrário. Quero dizer, quando eu subtraio o aspecto volitivo do dolo, eu estou facilitando a imputação e não reduzindo. Porque é um critério a mais, um filtro a mais que eu descarto. Descarto por imprestável, mas acudo ao mesmo processo de equivalência a um dado existente interno, conhecimento, e me basta com isso. Então, com a devida vênia, quando eu adiciono mais requisitos à configuração de algo que permite imputar, eu ponho mais barreiras, né? Quando eu retiro esses requisitos, eu reduzo as barreiras. Então, me parece que uma coisa tem sim relação com outra, mas ao contrário, né? A mim parece que os que mais filtram a intervenção desde um ponto de vista subjetivo são aqueles que exigem que, veja, do nosso ângulo aqui, né, puxando a brasa para a nossa sardinha, para a nossa explicação, né, desde um ponto de vista daquilo que é o sentido de um compromisso para com a produção de um resultado, exigir que esse sentido se expresse em plano duplo, né? Tanto aduzindo às técnicas que o autor dominava, quanto, né, ao contexto que possa expressar uma vontade. Quando eu descarto isso, eu ficaria, vamos lá, usando o nosso mecanismo, simplesmente pautado pelas técnicas que o autor dominava, e supondo que ele as colocou todas em prática e acabou, a vontade dele não interessa. Me parece que com isso eu estaria mermando, né, os limites de imputação, que é o que acontece de fato. Todo autor que que abandona a perspectiva da vontade, o que ele está fazendo, no fundo, é reduzir as possibilidades de subtrair-se à imputação no plano subjetivo, onde quer que se situe, né, esse plano subjetivo, não vamos nem entrar nisso agora. Tá? Voltamos, então. Mais uma questão, bom, tá, do inchaço do tipo já falamos, mais uma questão ainda da apresentação dos dois, né? Aí eu entrando no ponto do Paulo. Paulo usou uma expressão ali que é bom a gente matizar, não é matizar, mas talvez deixar mais clara, né? O Paulo falou assim, olha, o professor Vives já deixou claro que faliu o esquema objeto-designação, de fato, para definição do plano subjetivo. Isso é importante, né? É disso que nós estamos falando, é disso que ele fala, né? O esquema objeto-designação não serve para isso. Não quer dizer que ele faliu em si, tanto que ele mesmo diz que existem os sentimentos, existem, né? O processo em primeira pessoa de fato ocorre, né? A questão é que para fins de tipo de ação isso não tem realmente nenhum sentido, né? Por exemplo, é aquele exemplo que ele usa da dor, né? Lembram? A dor, eu sinto a minha dor, não sinto a dor do outro. Mas eu olho para o outro, você mesmo explorou isso na partida de futebol, né? Eu olho aquilo no replay e digo, cara, esse cara, não é possível que esse cara tenha sentido dor, né? Porque o sujeito nem encostou nele, né? O que ele está sentindo ou não está sentindo, a pretensão de equivaler ao que ele está sentindo ou não me interessa, mas eu faço um juízo de valor sobre essa dor, né? Pautado só na minha experiência? Não, e esse é o ponto. Não é a minha experiência que pauta eu dizer que ele está com dor ou não.
é uma praxis reiterada de que quando um sujeito se encontra com o outro, mas um não encosta no outro, a tendência é que não tenha havido um choque, portanto, que não tenha havido dor, porque eu já me choquei com vários objetos antes e eu tenho uma experiência a respeito disso e capturo na imagem uma imagem que simboliza alguma coisa diferente das minhas experiências de dor. E aí eu valoro aquilo como não é possível que esse cara tenha sentido dor. Percebe? Então, tem um encontro entre o evento ôntico, o meu background subjetivo, dentro de um contexto de circunstâncias. É tridimensional. E aí isso a gente chamaria, se fosse um ato de fala, a gente já viu isso, né? Se fosse um ato de fala, a gente chamaria do locutório o evento, e locutório meu background, né? E perlocutório o contexto em que acontece. Tá? Se fosse converter isso em ato de fala, né? Então, assim, bom, ali a respeito das questões relacionadas ao dolo eventual, essa discussão se cabe dolo eventual, não cabe dolo eventual, do caso do Paulo, acerca do atropelamento. Veja, ali existe uma coisa interessante, me pareceu do caso, né? A coisa mais interessante do caso é o fato de que ele congrega todas as hipóteses, né? A atividade comissiva, a atividade omissiva, a atividade dolosa e a atividade imprudente. A meu ver, o motorista foi imprudente, né? Inclusive, o motorista parece que se distrai, porque alguém vai lá para o meio da rua, faz um sinal e ele não para, ele passa por cima, né? Então, parece que talvez ele estivesse em excesso de velocidade, mesmo vendo alguém diante dele, ele não conseguiu parar, e daí não prestou atenção que tinha alguém deitado, né? E veja que curioso, esse resultado que por ele é realizado de uma maneira comissiva e imprudente, talvez, ele pode ser também imputado omissivamente e dolosamente, com dolo eventual, ao sujeito que cegou a moça e largou ela no meio da rua. Porque, pelo que mostra a cena, e a gente viu só uma vez, talvez devesse ver de novo para ter uma conclusão mais clara, mas parece que existe de parte dela uma iniciativa de agressão e há uma retorção por parte dele de um modo muito mais violento e excessivo, a ponto de caracterizar um excesso, e um excesso que termina prostrando a mulher no meio da rua, e você percebe que é uma rua perigosa, e há consciência desses agressores de que ela é uma rua perigosa na medida em que eles próprios saem da rua e deixam ela lá. Então, eles são responsáveis pela prostração, ou seja, se colocam na posição de garantidor, na condição de evitação de produção do resultado, e depois abandonam a rua e a moça é atropelada. Bom, o que você diria, além da posição de garantidor? Se eu mostrar esse vídeo, sei lá, para o porteiro do prédio, para o barbeiro, para o bancário e para o dentista, eu posso dizer assim, o que você acha? Os caras ali, os guardas mataram a moça? Eles vão dizer sim. Então, parece existir uma equivalência de sentido nessa omissão, que é somada à posição de garantidor, né, vai levar eles a uma responsabilidade pelo resultado, na minha opinião. Né? Do mesmo modo, existe ainda certas omissões de socorro. E veja, são só omissões de socorro e não responsabilidade pelo resultado daqueles clientes do local que saem dali em grupo, olham para a moça na rua, um comenta com o outro e ninguém faz nada. Por quê? Por conta da posição de garante ou não? Não, simplesmente porque se eu disser para o porteiro do meu prédio que aquele pessoal matou a moça, ele vai dizer, como? Né? Entende? Equivalência de sentido. A gente pode aproveitar isso para trabalhar com a ideia da equivalência de sentido que o professor Vives trabalha. Né? Daí, ainda dentro das observações, me restam, acho que da Jaqueline já falei sobre o afastamento da pretensão de cientificidade, né? Falei detidamente, mas ainda tem aqui uma questão do Luiz que eu acho que é muito relevante, depois eu vou explorar algumas coisas do texto, mas uma questão que ele coloca soa imponderado que a gente acabe remetendo tudo a critérios específicos de cada um, dizer se aquilo faz sentido ou não faz sentido. E aí que está.
Nesse ponto, eu acho que o texto vai avançar bastante nos tópicos subsequentes, mas aqui a gente já pode explorar muito bem um avant-première. Hoje pela manhã, a gente teve um encontro do Ministério Público sobre Lei Maria da Penha e tal, a gente recebeu o Dr. Gamaliel Semiscaf, e ele levantou algumas questões muito interessantes do ponto de vista do STF, porque o Luiz também referiu a isso, né? O STF tem decidido, às vezes a gente não concorda muito lá e tal. O que eles estão fazendo? O doutor Gamaliel levantou uma coisa que eu não tinha pensado ainda, e por isso quero colocar aqui, e colocar o nome de quem, né, o autor, citar o autor, a fonte, né, da ideia. E ele disse assim, olha, a minha sensação é que cada vez mais o legislador e os tribunais superiores têm visto em determinados contextos macrosistemas relacionados com certos objetos do controle penal que merecem uma atenção como tal, como macrosistemas. Então ele disse, olha, eu olho para a questão da violência de gênero e percebo que as normas jurídicas aí colocadas, elas acabam sempre levando uma vírgula em relação àquilo que são as normas gerais colocadas em outro plano, que visam obedecer um propósito geral de proteção da mulher. Se reconhece um evento criminológico, né? E aí as formas de decidir dos tribunais superiores e o próprio desenho da lei, dando cada vez mais autonomia para as cautelares, parece que ampliando a definição de violência no plano do artigo 7º da Lei 11.340, tratando de elastecer algumas coisas, ao mesmo tempo que vedar outras, como, por exemplo, a aplicação de substituição de pena, ou de outras disposições da Lei 9.099, como ação pública condicionada e tal. Isso tudo parece obedecer a uma lógica específica de pretensão de intervenção em um ponto. E me parece que isso, de fato, está acontecendo quando você olha para a legislação brasileira, não é só no judiciário, né? No STJ, no STF, a gente vê isso, a gente vê que eles estão tentando decidir de uma maneira a pautar uma certa política criminal em torno de dados eventos ou de dados perfis de eventos. Assim também é na legislação, se vocês observarem, né? Porque, por exemplo, o Código de Trânsito é o que traz os crimes de trânsito, junto com matéria administrativa, junto com matéria civil, junto com, né, várias. E os crimes estão ali, não estão no Código Penal, estão no Código de Trânsito. Microsistema do consumidor, microsistema do ambiente, né? Há microsistemas, né, que estão se compondo e cujas regras tendem a ser exceções às regras gerais. Parece, eu posso estar enganado, mas quando eu ouvi ele falando disso, foi me dando cada vez mais a convicção de que a praxis já se deu conta, né? O Dr. Gamaliel não é nenhum autor de livros, ele é um juiz, um magistrado, aliás, muito humano, uma pessoa de uma percepção humanitária bem diferenciada. Me deu a impressão que a praxis já se deu conta das dificuldades dessas conceituações gerais vinculantes, sabe? Então, cada vez mais parece que voltamos aos usos das questões para pautar a ação. E aí eu retomo o ponto, partindo dessa ideia, desses macrosistemas, retomo o ponto do comentário do Luiz. Luiz, não são critérios específicos subjetivos. Esse é o ponto. Não são do juiz. Esse é o ponto. Porque daí sim a gente geraria muito mais insegurança jurídica do que, né, os plexos sobre os quais se estrutura o sistema de imputação, quando o Wittgenstein vai falar em regra, né, são as praxis reiteradas de sentido comum, em linguagem comum. Para que você tenha uma ideia, eu vou tentar transmudar isso para um argumento que é próprio de outra área, ou de uma área muito específica. Eu gosto muito de discutir o tema das responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Estou sempre muito envolvido com esse tema, né?
Veja só, se eu digo que, sei lá, o bancário abre o jornal e vê lá, a Shell despediu 500 funcionários, e perguntarem para ele quem despediu 500 funcionários, ele vai dizer a Shell. Se ele vê lá, ou se o, sei lá, o motorista do ônibus vê lá no jornal escrito assim, a Exxon poluiu a Baía da Guanabara, e perguntarem para ele quem poluiu a Baía da Guanabara, ele vai responder a Exxon, né? E aí eu olho para essas situações e digo assim, mas não existe ação de pessoa jurídica em matéria penal. Quem é o estúpido? Eu, o motorista do ônibus ou o bancário? Cara, é claro que sou eu, né? Pô, todo mundo tá vendo e você não. Há um consagrar das regras sociais de compreensão de que empresa atua. Mas o meu sistema, para o meu conceito macro, genérico de ação, não dá. Cara, dane-se o teu conceito macro, cara. Dobra ele, redobra bonitinho e sabe onde coloca, porque esse é o ponto, sabe? Em termos muito menos chulos, o professor Carbonel Mateu, naquela revista número 133, Revista Brasileira de Ciências Criminais, número 133, eu traduzi um artigo do professor Carbonel Mateu que diz assim, existe uma realidade criminológica batendo na tua porta sobre a responsabilidade penal de pessoa jurídica. Mas isso não encaixa com a dogmática. Bom, se é assim, pior para a dogmática. O problema é dela, se vira. Entendeu? O que nós não podemos é nos afastar daquilo que a praxis está dizendo ou dos plexos de sentido consagrados em linguagem comum para criar um linguajar jurídico. É por isso que a gente é constantemente acusado disso, né? Que a gente não fala português, a gente fala juridiquês, que é algo muito parecido com português, mas certamente não é português. Porque a gente se enclausura em alguma coisa e depois, cara, se os nossos sistemas jurídicos forem realmente pautados assim, a gente vai cair naquela máxima do Ripert, né? Quando o direito não ignora a sociedade se vinga ignorando o direito, né? Se faz sentido para todo mundo, só não faz para nós, quem é que está errado, né? Passou da hora da gente sair da postura do alienista, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Com tudo isso eu quero dizer, não tema, Luiz, pela excessiva flexibilização ou escravização dessa perspectiva a uma vontade do juiz, sabe? Não é essa a perspectiva, né? Por quê? Porque ele vai ter que dar os seus argumentos, suas razões de decidir, nós já vimos isso. Ora, se ele dá suas razões de decidir e elas não fazem sentido comum como as tuas, qual delas vai prevalecer numa dialética? Claro, eu corro o risco de pegar um promotor carrasco e um juiz alienado. Isso é possível? Não vamos dizer que não. Mas essa é a pauta do caso? Ou alguma outra dogmática me livra da penúria do promotor nazista e do juiz ignóbil? Poxa, acho que não, né? Acho que não. Acho que nenhuma delas tem o poder disso, né? Pois não, Luiz? Professor, eu concordo plenamente com essa questão de que a gente não pode é, colocar tudo na concepção do juiz e não era bem isso, na verdade, que eu tinha em mente, mas vamos pensar num juiz consciencioso do seu trabalho e que ele quer dar a melhor resposta. E daí ele se pergunta, então, qual é o sentido comum? Aonde eu vou achar esse critério? Essa minha Tá, questão, então né? aí, são praxis reiteradas. Isso aí, talvez a leitura apropriada, parece piada dizer isso, mas a gente vai mais adiante descer a isso também com mais vagar. Mas
a fonte apropriada para a gente ler e compreender o que é que são esses plexos reiterados de regras é a linguagem pelo uso, né? Que formata certas certezas que nunca são absolutas, tá? Mas elas funcionam como as dobradiças da porta, né? Elas são um ponto de apoio para você se mover. E, às vezes, os usos reiterados convertem esse ponto de apoio em algo móvel. Ele vira a porta, e a porta vira o contrário. A figura de linguagem usada pelo Wittgenstein é o leito do rio e o rio. A gente não tem um leito permanente do rio, né? A gente sabe muito bem que vão se depositando dejetos na beira do rio, muda a curva dele, assoreia uma parte, enfim, né? As coisas vão mudando o curso. E muita passagem do rio é passagem mesmo, é água, ou seja, que não tem permanência. Mas alguma coisa que vai na água, às vezes, vira a margem do rio, porque se incorpora ali a margem, rosca, o galho ali na árvore, ele vira leito do rio. E alguma coisa também se desprende dessa margem, uma pedra, um graveto, uma raiz, e passa a ser móvel como o rio. Deixa de ser leito e passa a ser rio. Mas, de modo geral, existe um uso do que é o leito do rio e do que é o rio. Essas figuras de linguagem são usadas pelo Wittgenstein no livro Da Certeza. E eu acho que é aí é onde está melhor descrita a questão de como é que eu faço a identificação desses plexos, né, de regras, de usos comuns do sentido da linguagem. Como é que isso vai sendo consagrado? E é o uso mesmo, né? É o uso reiterado da linguagem que faz a regra que pauta a própria linguagem, né? Num sentido cíclico mesmo, né? Basta dizer, por exemplo, olha, a gente conhece algumas regras do futebol, certo? Mas hoje tem lá um manual de regras da FIFA e tal. Mas nós sabemos que não era assim quando começou, né? As regras do futebol não eram nem escritas quando começaram, né? E quando começaram ainda, o futebol era uma derivação do rugby, né? E aí as coisas foram se construindo conforme a praxis. Daqui a pouco se deram conta que era melhor ter uma regra de impedimento. E aí criaram a regra de impedimento. Não foi por outra razão que não determinados usos estarem sendo pouco funcionais, né, durante o jogo, durante o próprio jogo. E aí vai se criando novas pautas para tentar melhorar o resultado do jogo. Olha, isso aqui dá melhor, e aí aquilo vai ficando. É mais ou menos como os jogos, né, vão pautando suas próprias regras, os jogos de linguagem também vão pautando essas regras. Eu acho que um bom exemplo da gente olhar para isso são as construções e desconstruções de gíria, né? Existem algumas expressões que hoje são utilizadas em sentido coloquial, entre amigos, que, se você buscar o sentido dela no dicionário, não era aquilo que o sujeito estava falando, né? E a gente usa. A gente usa porque faz sentido entre nós, que se consagrou pelo uso, mas já tem outras, inclusive, que já não se usa. A tal ponto que, se você empregá-las num sentido contextual determinado, elas fazem denotar a tua idade, né? Gírias que não se utilizavam, ou coisas que, poxa, isso aí minha avó falava, tal, né? São os usos que vão consagrando a linguagem, assim como os usos também permitem o reconhecimento das ações, né? Eu vou colocar isso, já que a gente colocou em termos de tempo, talvez olhando para a dimensão tempo e a consagração pelo uso, talvez isso faça sentido para vocês. Se eu disser assim, olha, vamos falar de uma ação, tá? Telefonar. Se eu disser, olha, terminando a aula, eu vou telefonar para a professora Priscila, que ela precisa falar comigo. Todo mundo entendeu o que eu disse, não? Se eu estivesse falando sobre isso no século XVIII,
Quando eu dissesse essa frase, ela não faria nenhum sentido. Não há o uso da expressão. Essa expressão não aconteceu. Mas agora pense quando ela começou a acontecer. Quando o Graham Bell inventa o telefone e meia dúzia de pessoas conhecem o telefone. Entre eles, que um diga que, ó, vamos fazer o teste, então eu telefono para você. Entre aqueles que estão fazendo a experiência, aí faz sentido. Mas se um deles disser isso para uma pessoa que não participa da experiência, o cara precisa do que você está falando, cara? Né? Vejam se não é assim que todos nós fazemos dentro da sala de aula. O Luiz é professor, o Guilherme é professor, né? O Paulo é professor, a Júlia, todo mundo aqui. Muito bem. Você vai para a sala de aula. Se você começar a aula falando, sei lá, de erro de proibição, o que o erro de proibição é assim? As hipóteses de erro de proibição são as seguintes. Cara, o cara não sabe o que é erro, não sabe o que é proibição, não estudou culpabilidade. Você está ferrado. Como é que você faz para ensinar isso? Você vai nas coisas que ele sabe. Mostra, sabe aquela coisa que você conhece? X. Então, quando essa coisa se comporta assim, ou quando se agrega a outra coisa a ela, que é essa coisa Y, que você também sabe, essas duas coisas juntas são tratadas como Z. E a partir daí incorpora-se nele uma experiência de saber o que é Z. E a partir daí, todas as vezes que se fala Z, ele já tem pelo menos, uso de Z. E ele vai se confundir algumas vezes, até que ele use 1 milhão de vezes Z. E aí aquilo se automatiza. Tá? É o próprio uso que consagra o sentido. Tá? O que não quer dizer que não hajam novos sentidos, não vão surgindo novos sentidos, né? Novos usos, e que também certos usos não desapareçam. Daí a mobilidade da coisa. Pois não, Guilherme? Professor e colegas, tem um livro muito interessante que saiu há pouquíssimo tempo, saiu esse ano, que explica bem também essa questão, se apoia em Wittgenstein para explicar o jogo da linguagem, e o nome é mesmo o jogo da linguagem. Tá? Esse livro aqui é bem interessante, é do Morten Christensen e Nick Charter. É muito legal, eu acho que vale a pena para quem se interessa por essa questão das regras, das práticas sociais, como elas se conformam, porque eles são bem didáticos e explica bem. Então, acho que vale a pena, quem se interessa por isso, dar uma olhadinha nesse livro. Aí, uma boa dica. Uma boa dica. Bem, então, nessa construção, eu queria só acrescentar uma coisa que ninguém tocou, mas talvez vocês já tenham essa noção. A fórmula de tipo de ação do professor Vives também tem essa agregação entre tipicidade e ação, né? E eu acho que eu já comentei com vocês aqui em outra ocasião sobre por que é tipo de ação e não ação típica. Né? Então, o conteúdo do tipo de ação do professor Vives é importante também. Essa ideia que ele diz, olha, você pega um evento, você pega um inquérito, vai olhar lá, partindo dos certos modelos típicos para constatar que sentido eles faz aquilo que você está lendo, se faz o sentido de algum desses tipos e, portanto, caracteriza o tipo de ação, preenche uma condição, que é a condição básica de que esse fato é o que a gente diria em teoria tradicional, formalmente típico. Esse fato é relevante, ou seja, uma pretensão conceitual de relevância. Há um conceito jurídico penal que corresponde, no seu sentido, àquilo que eu vislumbrei no contexto do que ocorreu. Certo? Isso dá um indicador de relevância do tipo de ação, mas não é suficiente. Aqui o professor Vives coloca também junto, e depois nós vamos ver isso com mais vagar, uma outra dimensão,
Para ser relevante penalmente, não basta uma correspondência de um modelo típico à expressão de sentido do que ocorreu, senão que também é necessário uma ofensa grave o suficiente a um bem jurídico relevante, no sentido do princípio de intervenção mínima mesmo, com o qual todos os senhores estão familiarizados. Então, só para que não fique um equívoco, porque depois nós vamos retomar mais adiante esse tema, o tipo de ação como categoria fundamental, professor Vives, é subdividido em dois. Uma pretensão conceitual de relevância, que é a equivalência de sentido daquilo que eu vejo frente a um modelo típico, e uma pretensão de ofensividade, que é a representação da ofensa grave o suficiente a um bem jurídico. Isso significa dizer o quê? Que 2 dos 3 princípios fundantes do direito penal, legalidade e intervenção mínima, estão contidos nessa exigência normativa do sistema de imputação, que é a pretensão de relevância ou tipo de ação, certo? Só para que não fique no ar, né? E aí depois tem outras questões que se relacionam dentro, como é que isso vai figurar exatamente, é lá no final que a gente vai ver, quando ele faz uma distribuição das categorias, a gente volta nisso para explicar um pouco mais detidamente, mas só para que não fique a impressão de que se trata só de uma dimensão formal, que aqui é a principalmente tratada, né? Há uma dimensão material no conteúdo do tipo e, portanto, um locus para a discussão da intervenção mínima, o que também é um ganho, se não frente ao funcionalismo teleológico, que também tem esse locus, pelo menos frente ao funcionalismo sistêmico, que não tem esse locus, né? Bem jurídico não faz parte. Bem jurídico para o Jacobs é a norma, a estabilidade da norma, o único bem jurídico existente. No Roxin, não. O Roxin vai falar de tipicidade material, e aqui, em alguma medida, é disso que nós estamos tratando também quando falamos em pretensão de ofensividade. Ok? Muito bem, mas mesmo dentro dessa questão formal, ainda, existe um ponto que é o ponto inicial e que talvez remeta também à discussão essa que a gente já travou em alguma medida sobre as teorias da imputação objetiva, que é a causalidade, né, que é justamente o nosso próximo seminário, que está aqui, não sei, deixa eu ver, ficou Sou eu, professor. a cargo da Jaqueline, com o auxílio da Júlia, né, se a Júlia puder falar até então, né? Mas acho que sim, né? Porque nós temos um hiato agora, não sei que dia que é, 11. 11. Dia 11 de setembro, é o próximo seminário. Até lá, a Júlia vai estar lépida e fagueira, se Deus quiser, né? Alguma coisa a mais, meus amigos, sobre o tema de hoje ou não? Bom, então, muito obrigado a todos e nos vemos no dia 11. Dia 11 é uma quarta ou uma segunda? A Uma segunda. segunda. Então, será presencial ali na universidade. Forte abraço a todo mundo. Valeu, tchau, Até tchau. mais, gente. Até Obrigado. mais, Tchau, tchau, professor. pessoal.